A paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado e agradecido seja o nosso Deus, irmãos. Eu peço perdão aos irmãos por esse longo período que eu passei aqui, sem poder trazer a palavra, sem estar trazendo a palavra de Deus. Mas Deus, Ele sabe todas as coisas, né? Hoje eu estou aqui para trazer uma reflexão da palavra de Deus e pedir aos irmãos em oração, que os irmãos possam estar me colocando nas suas orações, que é por motivo particular, irmãos, que eu não estava aqui, né, trazendo a palavra. Não tem sido fácil, né? Nem para mim, eu sei que para vocês também não, porque todos nós passamos por lutas, né? Por problemas, mas que isso não seja algo, irmãos, que a gente venha colocar, né, à frente ali do nosso ministério, da nossa servidão com Deus, porque nós temos que colocar Ele sempre em primeiro lugar, em meio às nossas lutas, às nossas aflições, mas que nós venhamos ter fé em Jesus Cristo, que Ele está sempre no controle de tudo. Amém? Glória a Deus. E eu creio que os irmãos vão me compreender, né, por motivo de saúde, mas não a mim, mas meu esposo. Inclusive, a gente já foi 3 vezes em Teresina, já estamos com a viagem já programada também para estar retornando. Ele está fazendo um tratamento, então eu tenho tido muitos contratempos, irmãos, mas eu quero pedir em oração aos irmãos pela minha vida, principalmente pela vida do meu esposo, irmãos, questão de saúde. Mas eu creio que Deus está no controle de tudo e que tudo na nossa vida, irmãos, que nós passamos, há um propósito de Deus. Amém? E eu irei deixar aqui uma reflexão, né, do livro de Jó. É uma passagem bem conhecida, né, mas que nós venhamos guardar esta palavra hoje, essa pequena reflexão em nosso coração, né? E confiar mais em Deus, porque o próprio Jesus, ele disse que no mundo nós teríamos essas aflições, mas ele diz: tenha bom ânimo, porque eu venci todas elas. E aqueles que estão em Cristo Jesus também vencerão. Nós venceremos, né? Em nome de Jesus. Eu sei que o Deus que age na minha vida está agindo na sua vida neste dia de hoje e continuará agindo, porque Deus, aleluias, Ele é rico em sua misericórdia. Amém? Em meio às nossas falhas, em meio às nossas lutas, mas Ele nunca desiste de nós. Infelizmente, muito de nós é quem desistimos. Deixamos a fraqueza, deixamos os obstáculos, deixamos os problemas nos vencer. E a gente acaba esquecendo que o dono do mundo, o dono de tudo, o dono de todos, né? Glória a Deus, aleluia, venceu tudo. Venceu a morte, venceu venceu as enfermidades. Ele levou sobre si tudo aquilo que era para ser para nós. Jesus Cristo, ele levou sobre si naquela cruz. Quando ele se crucificou, se permitiu passar, né, por aquele processo, ele entregou a sua vida em nosso lugar. E nós ainda pecadores, mas mesmo assim Jesus, ele morreu naquela cruz para nos salvar. Aí nós vemos a tremenda misericórdia de Jesus. Então, por que nós, né, cruzarmos o braço em frente aos problemas? Não. Vamos aprender a confiar mais em Jesus. Amém? Vamos colocar as nossas lutas, vamos entregar as nossas aflições para Ele, porque Ele é o único que pode nos salvar. Ele é o nosso auxílio na angústia, na aflição. Ele é o nosso socorro bem presente, só vem dele, de Jesus Cristo. Então, que nós venhamos guardar, né, essa fé, né, e confiar em Jesus, porque dele é quem vem a nossa salvação e o nosso socorro bem presente na hora das nossas lutas. Amém? Aí eu gostaria de deixar uma reflexão
que se encontra no livro de Jó. O capítulo é o 42, mas a partir do versículo 10. Amém? Onde Deus, né, ele dá prosperidade, glória a Deus, aleluia, a Jó. Onde Deus, ele muda, né, o cativeiro de Jó. Está escrito no versículo 10. O título é: Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que antes ele tinha. Aleluias. E não vai ser diferente na sua vida, irmãos. A partir do momento em que você está passando por luta, por aflição, por dor, decepção, fragilidade, desânimo, frieza, porque eu creio que tudo isso acontece, irmãos, porque o momento que nós estamos passando, os tempos já são os tempos ruins, né? Já é o momento, já é o fim dos tempos. E quando viesse esse fim dos tempos, nós que estamos aqui ainda aqui nessa terra, iríamos passar por todas essa situação que estamos passando hoje. Hoje você tem um problema na família, hoje você tem um problema no casamento, hoje você tem um problema financeiro. É tudo isso, né? Tudo isso vem acontecendo, mas é porque já é o fim dos tempos, né? Então todos nós estamos a par de estar passando por isso, né? Não é só um ou dois, é todo mundo. Porque no mundo nós vamos ter essas aflições. Jesus já nos deixou isso escrito. Então não vai ser diferente, né? E infelizmente o que tende é o quê? A piorar, né? Mas aqueles que esperam no Senhor serão renovadas suas forças. E eu creio em nome de Jesus que sua força estará sendo renovada a cada dia de sua vida, que o Senhor Jesus Cristo te permitir acordar com fôlego de vida. Apenas confiamos mais no Senhor, apenas permanecemos aos pés de Jesus, que nós não iremos cair, porque o Senhor, ele nos sustenta com a sua destra fiel. O próprio Jesus, ele diz: tenha bom ânimo, aleluias, glória a Deus, porque ele venceu e nós também venceremos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aí está escrito no versículo 10: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Glória a Deus, aleluias. Então o Senhor, nosso Deus, né, dobrou a prosperidade de Jó, muito mais do que ele tinha antes. Ele dobrou. Glória a Deus, aleluias. E um ponto aqui, irmãos, que eu acho bem, assim, que mexeu muito comigo, foi quando o momento em que o Senhor estava agindo na vida de Jó. E qual foi o momento? Em quando ele diz: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, o que eu vejo aqui nessa passagem é porque essa passagem bíblica era bem conhecida, todo mundo conhece, né? O cativeiro em que Jó passou, né? As lutas que Jó enfrentou, os obstáculos que Jó enfrentou, né? Ele perdeu, glória a Deus, aleluia, perdão. Ele perdeu, irmãos, filhos, ele perdeu a sua herança, né? Ele perdeu suas riquezas, ele perdeu sua esposa, ele perdeu tudo, né? Mas Jó permaneceu o quê? Firme na fé. Ele continuou confiando em Deus. Glória a Deus, aleluias. E por ele ter essa confiança em Deus, ele continuou o quê? Orando, né? Só que ele não orou só por ele orou pelos seus amigos. Glória a Deus, aleluias. Então é assim, quando nós
passamos a ser intercessor de alguém, ou quando alguém lhe pede uma oração, aleluia, glória a Deus, que nós estamos ali orando por aquela pessoa, não é que nós esquecemos dos nossos problemas, não é porque nós não estamos passando por problema, mas porque o que? Nós temos a sensibilidade de não pensar só em nossa situação, mas na situação do próximo, na dor do próximo. E quando Jó não só pensou nele, e começou a orar também pelos seus amigos, enquanto ele intercedia pelos seus amigos, Deus estava intercedendo por Jó. Glória a Deus, aleluias. E vai ser assim na sua vida também. Enquanto você para um minuto de pensar só em si, em seu problema, e passa a pensar no problema do outro, e passa a se sensibilizar com a situação do próximo, e começa a orar por aquela pessoa, enquanto você ora por ele, irmãos, Deus está cuidando de você. O seu problema não está esquecido, porque o Deus que tudo pode está cuidando do seu problema. A glória a Deus, aleluias. Amém? Então, quando eu peço aqui, nesse momento, enquanto eu estou falando aqui com os irmãos, Deus, ele toca em nosso coração, porque você, às vezes, se deixa de ser o quê? Egoísta, que às vezes a gente se torna uma pessoa egoísta, porque a gente acha que só nós temos problema, a gente acha que só nós passamos por luta, mas não, todo mundo está passando por uma situação, como eu falei antes, difícil, né? Mas enquanto nós também oramos por essa pessoa, né? Glória a Deus, aleluia, o nosso Deus cuida também do nosso. Amém? Glória a Deus. E aí, irmãos, a gente vê a grandeza, né, do nosso Deus na nossa vida. Porque às vezes a gente deixa de pensar só em nós mesmos e passamos a pensar no próximo. Amém? Que nós venhamos pegar essa pequena reflexão que eu acabei de deixar aqui, irmãos, e guardar na tábua do nosso coração e assim, nos fazer assim um exame, nos examinar, né? Assim, eu deixei de orar por alguém porque eu pensei só em mim mesmo. Mas que nós venhamos ter, assim, a compaixão, né? A sensibilidade de olhar também a dor do próximo, de olhar também a situação que aquela pessoa está passando. Porque muitas das vezes, irmão, o dinheiro ele não é tudo. Muitas das vezes não, o dinheiro ele não é tudo. Mas se você ora, nós temos o Deus que é todo poderoso, que é o Deus do impossível. Aqui nós vemos na palavra que ele mudou o cativeiro de Jó. Ele transformou, ele prosperou Jó em dobro do tudo aquilo que Jó ele já tinha naquela época. Deus ele deu em dobro para ele. Isso que aos nossos olhos humanos, né, seria impossível de acontecer, né? Mas quando a gente olha para os olhos espirituais, que nós vemos, olhamos para o nosso Deus, a grandeza do nosso Deus, que nós servimos, hoje é o mesmo Deus de Jó, que nunca muda e nunca mudará. Glória a Deus, aleluia. Então, esse mesmo Deus que fez, né? Glória a Deus, aleluia. O impossível acontecer na vida de Jó é o mesmo Deus que pode fazer o impossível acontecer na sua vida. Amém? Apenas continue confiando em Deus. Glória a Deus, aleluias. E que nós venhamos ter mais um pouco de sensibilidade, né? Com a dor do próximo, com a situação do próximo. Amém? E aí eu gostaria de pedir, irmãos, aqui em meio a essa reflexão, gostaria de pedir aos irmãos oração pela minha pastora Jandira, pela nossa pastora, amém, que ela também está passando por um processo de saúde, ela está ali no processo, na área ali dos dentes dela, que ela precisou fazer um procedimento, no qual ela não pode estar articulando, ela não pode estar falando, e por esse motivo, irmãos, ela não está trazendo a palavra, ela não está trazendo a live como ela gosta, ela ama fazer. Então, é esse motivo que está impedindo dela estar trazendo a live dela. Então, peço aí os irmãos oração pela pastora Jandira. Peço aos irmãos que a compreensão, mas logo, logo, irmãos, em nome de Jesus, eu creio, em nome de Jesus, que ela vai estar recuperada,
E aí ela vai logo estar trazendo as lives, vai estar trazendo as palavras que ela gosta, ela ama. Vocês sabem que ela ama fazer. Ali é uma mulher maravilhosa, né? É um instrumento de Deus na minha vida e sei que na vida de vocês também, que Deus tem usado ela tremendamente. Então, logo, logo, em nome de Jesus, ela vai estar trazendo as palavras, vai estar trazendo a life dela. E desde já, mais uma vez, irmão, ore pela pastora Jandira, ela está precisando, principalmente na área aí da saúde e também, irmão, na área ministerial, né? Porque o inimigo ele se levanta, né? O inimigo ele não tá brincando, ele quer nos calar, ele quer nos atingir, ele se levanta, ele se manda, né? Então, setas, mas o Deus que nos guarda, né? Ele não dorme. E em nome de Jesus, ele está ali com a mão dele estendida sobre a cabeça da pastora, sobre as plantas dos pés. Então, peço mais uma vez, ore. Peço mais uma vez, oração pela nossa pastora. Amém? Glória a Deus. Desde já deixo aqui o meu abraço. Amém? Que Deus possa estar guardando a vida de cada um de vocês. Que Deus possa estar dando força, irmão, perseverança. Não desista. Não está sendo fácil, eu sei, eu compreendo, porque eu também estou passando por situação que não está sendo fácil. Mas eu estou em pé porque Deus está permitindo. Eu estou em pé porque Deus está me dando força. E eu sei que Ele também está agindo na sua vida neste momento, nesta hora. Eu sei que Ele está operando na sua vida, nas áreas em que você está necessitando. Porque Deus, Ele age no silêncio. Amém? Apenas tenha fé e perseverança em Deus, porque Ele está no controle de tudo. Que Deus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Ficam todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus te ama e eu também.